para que, como diz Jesus, ao ouvir, pratiquem o que ouvem, né? Jesus diz: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, coloque em prática o que você está ouvindo. Hoje é sábado, amanhã nós teremos uma grande festa, o batismo do Júnior. A igreja estará em festa, assim como os céus estarão em festas. Amanhã também é uma data muito importante para mim, e eu acho que eu fui o único que lembrei, inclusive lá em casa. Amanhã faz 1 ano que nós nos batizamos, exatamente 1 ano. Essa semana, nos últimos dias, eu tive... Hoje eu saí do tradicional, hoje não tem aquelas folhas, hoje vai não... Eu tive uma semana onde eu dei uma mudança radical na minha vida. Eu mudei de emprego, eu mudei de situação financeira, eu mudei mentalmente. Eu estou mais feliz, trabalhando mais e sendo mais feliz do que eu era. Eu dei um passo adiante, aquele passo que há tempos eu tinha medo de dar e eu acabei dando. E por esse motivo eu acabei deixando passar e não consegui achar um tema para passar a mensagem hoje. E quinta-feira eu pedi: Senhor, o Espírito Santo, assim como fizeste nas outras vezes, me dê uma inspiração, me dê algo que eu possa pregar, mas que não seja só que as pessoas ao ouvir assimilem aquilo que eu for falar. Porque eu acho, e me perdoem os irmãos que não concordam, eu acho que nós estamos nos tornando muito decoradores de textos e contadores de histórias. Nós acabamos não nos aprofundando nas passagens bíblicas. Eu confesso aos irmãos que eu li e reli várias vezes a Bíblia, e essa parábola que eu vou falar hoje, que está em Mateus 13, do 24 ao 30. Várias vezes eu li, reli, ouvi as pessoas falarem sobre essa parábola, e eu não compreendia o que ela queria dizer. Eu não conseguia, eu ficava imaginando o que seria, o que significava o que estava ali. E eu procurei, dessa vez, me aprofundar mais, estudá-la. Se eu tivesse pregado ontem nos ensaios em casa, eu fiquei 3 horas pregando, mas hoje as palavras me fogem. E eu assisti um vídeo do pastor Bulhão que me inspirou muitíssimo nessa passagem. Eu acho assim, que se eu vier aqui na frente, eu tenho 1 ano de igreja. Eu tenho menos que 99% dos irmãos que estão aqui. Mas eu acho que se eu vier aqui na frente passar uma mensagem, e se eu não sentir uma emoção, eu não sentir algo dentro de mim no momento que eu estou falando, eu estou no lugar errado. E se algum irmão que estiver aqui dentro ao ouvir essa mensagem, mesmo que venha de uma pessoa que nem eu, que não sou um grande pregador, e ela não sentir algo tocar no seu coração, ou eu estou sendo um mau pregador, ou tem algo errado com você que está ouvindo. Eu vou ler essa parábola, Mateus 13, 24 ao 30, e depois do 36 ao 43, é a explicação da parábola. Outra parábola ele propôs, dizendo, aqui Jesus dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao
separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no celeiro. Eu não vou ler outra passagem onde explica. Irmãos, nesse momento existem milhares de pessoas no mundo que estão querendo tomar a decisão pelo batismo, assim como o nosso irmão Júnior. Existem milhões e milhões de pessoas que já tomaram essa decisão e já se batizaram. Existem aquelas pessoas que nem sabem ainda que vão se batizar, mas Jesus vai tocar no coração delas e elas vão se batizar. Nós, quando chegamos à igreja, todos nós temos uma ideia de que dentro da igreja, e eu vou abrir um parênteses, como se diz, essa parábola, estudando o contexto dela, Cristo aqui se refere à igreja. Nós chegamos com a expectativa de que tudo dentro da igreja é perfeito, que não existem intrigas, que não existem fofocas, que não existem pessoas egoístas. E nós começamos a frequentar a igreja. E aí nós descobrimos que a igreja não é isso, que a igreja não é feita só por anjos, que a igreja não tem só trigo, que a igreja também tem joio. Aí alguém pode perguntar, mas por que a igreja permite que o joio se batize? Porque nós não temos o direito e nem autoridade para julgar quem é joio e quem é trigo. Isso cabe a Cristo. Se nós formos julgar o irmão achando que ele é joio, ele pode ser trigo. Nós podemos estar enganados. E como diz Jesus, quando lhe perguntaram por que não arrancamos o joio, e Jesus disse: deixai-os crescer junto, para que quando vier a época da colheita, ele seja arrancado primeiro e queimado, jogado ao fogo, e o trigo será levado para o celeiro. Os joios são aqueles que estão dentro da igreja ou fora da igreja, que não estão levando uma vida em Cristo, mas só na volta de Cristo, Cristo vai fazer esse papel, essa missão de separar esse joio e colher. Não cabe a nós, para não corrermos o risco de acabarmos perdendo um trigo bom, julgando que ele é joio. Irmãos, todos nós temos problemas em casa, temos problemas no trabalho, temos problemas em todo lugar. E nós vivemos épocas onde nós estamos muito sensíveis. Hoje em dia, uma vírgula é motivo para as pessoas ficarem bravas, para as pessoas se magoarem. Eu mesmo, aconteceu comigo dentro da igreja. Quando eu entrei dentro da igreja, eu tinha uma ideia diferente. Eu achava que todo mundo era anjo. Eu achava que eu viria para a igreja e não teria problemas. E eu tive problemas, eu tive pensamentos em deixar a igreja. E irmãos aqui que me conhecem mais intimamente sabem disso. Mas eu parei e refleti e pensei: eu não posso vir à igreja para me preocupar com o irmão do meu lado. Nós, crentes, quando viemos à igreja, nós temos que olhar a Jesus, esquecer os irmãos do lado, esquecer os joios ou os trigos. O objetivo é Jesus. Eu vou contar uma breve história que o pastor Bulhão contou numa pregação que eu assisti e eu achei interessantíssima. Quando ele era pastor em uma determinada igreja, época em que ele dava estudo bíblico, ele conheceu uma moça
uma moça temente a Deus, um verdadeiro trigo, como diz ele. Bem de vida, bem financeiramente, boa, tinha um bom emprego. E ela começou a estudar a Bíblia com o pastor Bulhão. E ela se interessou, ela se dedicou e ela se batizou na igreja. E o pastor foi para outra cidade e por anos não a viu. Um determinado tempo passado, ele voltou à igreja e não viu a moça lá. E aí ele perguntou para os membros, para o pastor, e aquela moça que era tão dedicada, que se batizou, ela abandonou a igreja. Ela não está mais frequentando a igreja. Tá, ficou. Vamos atrás dela, procuramos ela e ela não quer nos receber, não quer saber da igreja. E ele, passado algum tempo em um determinado país, ele, no meio da multidão, e desde que ele olha assim, enxerga aquela moça. E ele conheceu aquela moça, e ela conheceu ele. E o que ela fez? Ela fugiu dele. E ele foi atrás. E ela fugiu, e ele atrás. Até que em um determinado momento eles se fecharam. Filha, por que tu abandonaste a igreja? Tu era tão temente a Deus, tu estudou comigo a palavra. Por que tu abandonaste a igreja? Pastor, eu abandonei a igreja porque quando eu fui para a igreja, eu achava que lá tudo era perfeito, que não existia maldade dentro da igreja, que não existia, que todo mundo era anjo, como eu falei antes. E eu acabei me decepcionando e abandonei a igreja e hoje estou perdido no mundo. O pastor Bulhão, na sua grande sabedoria, disse a ela: filha, pega um pedaço de papel e escreve nesse pedaço de papel tudo que tu me disse, tudo que tem de errado na igreja, o porquê você deixou a igreja. E ela escreveu. Escreve e guarda no teu bolso e não retira do teu bolso. Guarda sempre ele no teu bolso. E ela falou: mas pastor, por que eu estou fazendo isso? Por que o senhor quer que eu faça isso? Por que guardar esse papel com tudo que tem na igreja no meu bolso? Filha, é para quando Jesus voltar a segunda vez, você estiver parada diante dele e ele com os olhos cheios de lágrima, dizer: filha, você está perdida, você não irá comigo para o paraíso. E aí acaba a história do pastor. O moral da história, o que isso significa? Nada que você usar como justificativa para ter abandonado a igreja, abandonado Cristo, abandonado a religião, vai fazer você se salvar. Se eu abandonar a igreja por causa da irmã Marisa, porque eu me dispus com ela, quem está perdendo a salvação sou eu, não é ela. Porque eu não posso vir à igreja pensando nos irmãos. Repito, venha, olhe a Cristo. Cristo é o único caminho. Não existe outro caminho. Porque problemas todos nós temos. Nós viemos em casa, quando nós estamos passando por uma dificuldade, eu vou na igreja hoje porque eu vou chegar lá, eu vou sair leve, mas você já veio com um problema, aí qualquer coisinha que o irmão fala de mal, que às vezes nem é de mal, você leva para o outro lado. E a primeira coisa, o que é? Vou me afastar da igreja, vou fugir. Você não está fugindo, você não está prejudicando outras pessoas, está prejudicando a si mesmo. E é isso que Cristo deixou nessa parábola. Existirão os joios e o trigo nas igrejas. Não foi Jesus que colocou os joios dentro da igreja. Jesus é claro na passagem da parábola. Um inimigo veio e colocou. O diabo tentou matar Jesus quando ele nasceu. Quando os romanos perseguiam as crianças para matar, Jesus conseguiu fugir.
O diabo tentou matar Jesus no seu ministério, quando levou ele para o deserto e o tentou, não conseguiu. Aí Cristo morreu na cruz, pronto, o diabo, agora eu venci. Ele está morto. Mas no terceiro dia, Leandro, ele ressuscitou. E o diabo viu que ele não tem poder para destruir a Jesus. O que ele faz? Ele tenta destruir a igreja de Cristo, colocando os joios no meio do trigo, para que o trigo bom seja contaminado pelo joio e ele acabe desistindo por causa dos problemas. Então, a mensagem central é essa: vem a igreja olhando a Cristo e nada mais. O resto não importa. E quando eu li essa passagem, eu me emocionei, me emociono até agora. Quão profunda é essa mensagem. Como várias mensagens, mas essa eu acho uma mensagem principal que tem na Bíblia. Quando Cristo nos mostra e tenta nos mostrar que terão problemas. Outro dia eu fiz uma pregação aqui falando sobre que Cristo não... que no mundo nós teremos aflições. Cristo não prometeu que nós não teremos problemas, Ele prometeu que estaria conosco, que nós sofreríamos, mas Ele estaria junto conosco. Então, meus irmãos, meus queridos irmãos, meu querido irmão Júnior, que irá se batizar amanhã, venha para a igreja e continue firme. E se você já é antigo na igreja, continue firme do mesmo jeito. Não olhe para os joios, não olhe para os problemas, olhe para Cristo. Cristo é o único caminho. E aqui, não precisa levantar a mão. Quem aqui não está passando por um problema nesse momento? Eu tenho certeza absoluta que tem irmãos aqui que estão passando por problemas, que talvez estejam magoados com irmãos da igreja. Tem pessoas que não estão frequentando a igreja porque se disporam com alguém. Deixe isso de lado. Seja humilde, tenha humildade para se arrepender. Peça perdão para essa pessoa. E se essa pessoa não pedir perdão para você, você peça do mesmo jeito. Busque a tua salvação. Se ela não quer se salvar, o problema é dela. A salvação é individual. Cada um tem que saber se quer ou não se salvar. Então, irmãos, para encerrar, que as minhas mensagens são breves, para encerrar, se você está passando por uma dificuldade, saia daqui nesse momento, saia daqui hoje e vá se reconciliar com teu irmão, como disse Cristo. E se tiver joio na igreja, se souber que tem joios, não desanime, continue firme na igreja. Porque quando Cristo voltar, Ele não vai querer saber o teu motivo por ter abandonado a igreja. Só deixa a igreja no momento que Cristo chegar e disser para você: eu não quero você mais na igreja, saia da minha igreja. Isso não vai acontecer. Portanto, não saia por motivo qualquer nenhum. Olhe a Cristo. Saia daqui e se reconcilie com o teu irmão. Esqueça os problemas, esqueça tudo aquilo que alguém te magoou. Muitas vezes as pessoas não te magoam porque elas querem, elas se magoam porque nós somos humanos. Eu sou uma pessoa falha, eu sou uma pessoa que magoou muitas as outras, mas eu estou tentando mudar, mas eu sou humano. Todos nós aqui somos humanos, todos nós somos falhos. Então, irmãos, pense nessa mensagem. Não alimentem esse tipo de coisas. Não fiquem magoados, que isso vai crescendo no teu coração. Isso é o diabo colocando uma sementinha lá para crescer, para te afastar da igreja. Porque tudo que ele quer é te afastar da igreja. Nesse momento, quando ele está sabendo que temos um irmão que está por se batizar, ele está
maquinando um meio de fazer ele entrar e desistir. Por que a maioria das pessoas, e quem esteve em Júlia aquele dia sabe, naquele congresso que teve lá, a maioria das pessoas abandonam a igreja no primeiro ano? Por causa desse motivo, porque elas chegam na igreja com a expectativa de que as coisas vão ser tudo perfeito, e não é. Quando você vem para a igreja, quando você se torna membro da igreja, você tem que ter em mente que os problemas existem, mas você tem que olhar a Cristo, somente a Cristo. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.